Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 32 do livro de Segundas Crônicas da Bíblia Sagrada. Senequeribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Segundas Crônicas 32, 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senequeribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las para si. Segundas Crônicas 32, 2. Vendo, pois, Ezequias, que Senequeribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, Segundas Crônicas 32, 3, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Segundas Crônicas 32, 4. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Segundas Crônicas 32, 5. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou o outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. Segundas Crônicas 32, 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajudou-os assim na praça da porta da cidade. E ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: Segundas Crônicas 32, 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Segundas Crônicas 32, 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Segundas Crônicas 32, 8. Segundas Crônicas 32, 9. Depois disto, Senequeribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a toda Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, Segundas Crônicas 32, 10. Assim disse Senequeribe, rei da Síria: em quem confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Segundas Crônicas 32, 11. Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Segundas Crônicas 32, 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Segundas Crônicas 32, 13. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Segundas Crônicas 32, 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram?
que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. Segundo as Crônicas 32:15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Segundo as Crônicas 32:16. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Segundo as Crônicas 32:17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Segundo as Crônicas 32:18. E clamaram em voz alta em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Segundo as Crônicas 32:19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Segundo as Crônicas 32:20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Segundo as Crônicas 32:21. Então o Senhor enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele, o mataram ali à espada. Segundo as Crônicas 32:32. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. Aleluia, glórias a Deus. Segundo as Crônicas 32:23. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e morte de Ezequias. Segundo as Crônicas 32:24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Segundo as Crônicas 32:25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Segundo as Crônicas 32:26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Amém, aleluia, glórias a Deus. Segundo as Crônicas 32:27. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. E fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Segundo as Crônicas 32:28. Também armazéns para a colheita do trigo, e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a caça de animais, e currais para os rebanhos. Segundo as Crônicas 32:29. Edificou também cidades e possuía ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Segundo as Crônicas 32:30.
Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Segundo as Crônicas 32, 31. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele e perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Segundo as Crônicas 32, 32. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Segundo as Crônicas 32, 33. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Vejamos alguns comentários com relação ao capítulo 32 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, há um comentário aqui com relação ao versículo 1. É o único comentário. Diz assim, vamos ler aqui o versículo 1, né? Diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senequaribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Ezequias foi bem sucedido em todas as suas obras. Assim como Davi encorajou Salomão, Ezequias encorajou os seus capitães. Esforça-vos e tende bom ânimo. A afronta de Senequaribe visava colocar medo e dúvida no coração do povo. A honra do Senhor e do rei são colocadas em dúvida, mas Ezequias não vacila. Clama ao Senhor em obediência e é salvo. Ezequias humilhou-se e arrependeu-se. Foi abençoado com riquezas abundantes, como Salomão, e recebeu honras por ocasião da sua morte. Então, Ezequias humilhou-se e arrependeu-se. Glória a Deus, aleluia. Bem, então nós encerramos assim a leitura do capítulo 32 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Façamos agora aqui a leitura de alguns hinos, não é isso? E corinhos. Então, nós estamos lendo, já lemos vários hinos, estamos em corinhos, estamos agora no número 41. A Cristo coroai, então faremos a leitura hoje do 41. A Cristo coroai, saudai a Jesus, 42, e doce lá, 43. Fazemos sempre a leitura de três hinos ou corinhos. Então, o 41 diz assim: a Cristo coroai. Não há uma estrofe para ser destacada como refrão. A Cristo coroai, que por nós encarnou, e Deus, o santo Deus e Pai, aos homens revelou. Eis sua compaixão, eis sua mansidão. Quem vê a Cristo vê ao Pai, sim, vê seu coração. Segunda estrofe. A Cristo coroai, de tudo o Criador, o Filho do eterno Deus, do mundo o Salvador, Jesus Emanuel, o grande Redentor. Em busca dos perdidos vê o nosso bom pastor. Terceira estrofe. A Cristo coroai, que sobre a cruz ganhou por nós eterna redenção, e para o céu voltou. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, Jesus da morte, o vencedor, que a salvação nos traz. Terceira estrofe. A quarta, aliás. A Cristo coroai, de todos o Senhor, a quem a multidão dos céus aclama com fervor. Eis o Cordeiro ali,
que sobre o trono está, que vive e reina lá por nós e cedo voltará. Agora o 42. Saudai a Jesus. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos, vos prostai. Arcanjos, vos prostai ao Filho do eterno Deus. Com glória, 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 glória com glória coroai. Segunda estrofe. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Terceira estrofe. Ó perdoados, cujo amor bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai. Ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. E o 43, o título é Doce Lá. Na pátria celeste de Deus, o doce lá prepara Jesus para os seus. Um lugar, pois longe do mal, do pecado e da dor, consigo para sempre consigo para sempre os que quer ter seu Senhor. Ó doce, doce lá, ali com Jesus vou para sempre descansar. Amém, aleluia, glória a Deus. Essa é a esperança de todos os cristãos. Segunda estrofe. Ó lar, sacro santo de paz e de amor. Ali sobre o trono verei meu Senhor. Ó meigo cordeiro, reinando em luz, por todos louvado, bendito Jesus. Ó doce, doce lá, ali com Jesus vou para sempre descansar. Que puras delícias se encontram em ti, que gozos supremos esperam ali. Aqueles a quem juntos, se Deus quer ter, é perpetuamente e perpetuamente os satisfazer. Ó doce, doce lá, ali com Jesus vou para sempre descansar. Não são seus prazeres que anseio gozar, mas sim com Jesus para sempre morar. Jamais desconsolá-lo, jamais ofender a quem, para ganhar-me, por mim quis morrer. Então, encerramos também a leitura dos 3 hinos ou corinhos, tá bom? Bem, então agora eu vou compartilhar uma experiência com vocês. Eu estava em um restaurante, almoçando com a minha família, e ao término do almoço eu fui ao sanitário. E lá eu estava com minha netinha no fraldário e minha filha estava no banheiro. Bem, eu vi uma menininha entrar, de mais ou menos uns 12 anos. Se eu não me engano, o nome dela é Priscila, se não me engano. Uns 12 anos. Ela entrou em um dos banheiros, tinham 3 banheiros. Minha filha estava no terceiro e tinham 2 vazios. Ela entrou no segundo. Bem, eu fiquei cuidando ali de minha filha, de minha netinha no fraldário. E não prestei bem atenção no que estava acontecendo, né? No banheiro, claro. Fiquei cuidando de minha filhinha, de minha netinha, então eu não percebi se a menina tinha saído do banheiro, não percebi. Aí o que acontece? Entrou uma mãe desesperada no banheiro, chamando pelo nome da filha. Priscila, Priscila, você está aí? Gritando dentro do banheiro. E silêncio absoluto. Então eu imaginei que ela estava procurando, talvez, aquela menina. E como eu não vi a menina sair e não vi ninguém responder, então para tranquilizar, tirar logo a esperança dela de ter alguém ali, né? Eu falei assim, não tem ninguém aqui no banheiro não, porque a porta estava fechada realmente, mas eu não tive ideia de imaginar que tinha alguém ali, sei lá. Mas como ninguém respondeu, eu disse, ela não tem ninguém aqui no banheiro não. Ela saiu desesperada.
Daí a pouco ela volta mais desesperada ainda, gritando pela menina, e a menina sai do banheiro. Eu fiquei impressionada. Aí a menina ela ficou muito desesperada. Onde é que você estava? Você desapareceu, estava todo mundo aqui louco te procurando. Que susto, como eu estou me sentindo assim, agoniada, e ficou desesperada. Eu fiquei ali pensando, o que aconteceu realmente? Aí eu pensei, tinha duas possibilidades. Eu pensei, então ela não viu. A mãe perguntou, você não viu lhe chamar não? Ela disse, não. Você não me ouviu lhe chamar aqui não? Ela disse, não, porque não tinha. Depois, aí eu fiquei assim pensando, duas possibilidades. Primeiro, ela realmente não escutou a mãe falar. E segundo, que é o pior de tudo, ela escutou a mãe desesperadamente gritar pelo nome dela ali e ela não respondeu. Ficou dentro daquele sanitário, calada, vendo o desespero daquela mãe. Aí quando ela saiu, que a mãe falou aquelas coisas todas, né? Aí eu disse assim, olha, me perdoe, eu não sabia que ela estava aí dentro não, senão teria dito, eu não tinha visto. Aí quando a mãe dela saiu, assim, veio uma outra pessoa ficar com a mãe, porque já tinha outras pessoas procurando também ela. Aí quando ela saiu assim, eu cheguei para a menina e disse, você realmente não viu sua mãe lhe chamar? Ela disse, não. Eu acreditei, eu sou tão ingênua. Eu acreditei. Depois eu disse, fiquei pensando, quando eu voltei para a mesa, né? Saí com minha netinha, minha filha também saiu, ficamos assim, um pouco, todos ficaram um pouco tensos, não é isso? Inclusive minha netinha ficou tensa também de ver aquela gritaria, aquele desespero. E aí eu fiquei, quando eu voltei para a mesa, eu disse, meu Deus, eu não quero acreditar não, mas aquela menina mentiu. Ela não viu a mãe dela, porque eu depois pensei, não tinha como ela não ouvir. Imagine um sanitário que tem 3 portas só, não é um sanitário grande, um sanitário pequeno. Uma mãe entrar ali gritando daquele jeito. Priscila, Priscila, você tá aí? Priscila, Priscila, você tá aí? Não tinha como ela não ouvir. E aí quando eu perguntei à menina, eu disse, você não viu sua mãe falar, chamar? Ela disse não. Então aquela menina mentiu para mim também. Eu fiquei tão triste, porque uma menina de 12 anos fazer isso com uma mãe, que é o maior amor que a gente tem no mundo. Primeiro Jesus, mas depois nossa mãe. É um amor tão forte, tão puro. Imagine o quanto aquela mãe já cuidou daquela filhinha, quantas noites sem dormir quando estava enferma. Quanta dedicação nós sabemos, nós que somos mães. Ou quem não é mãe, mas só observa, também já teve uma mãe um dia. Que se dedicou ou não, também não podemos julgar, cada um tem suas dificuldades, mas o amor de mãe é muito grande, é muito forte. Aí o que acontece? Fiquei tão triste de uma menina fazer aquilo com a mãe dela. E depois, eu vi depois aquela menina passar, e quando eu já tinha tomado consciência que realmente ela tinha mentido para a mãe e para mim, eu devia ter procurado ela e dizer assim, ó, você mentiu, você escutou sua mãe falar e também mentiu para mim quando eu perguntei isso. Mas enfim, a palavra de Deus, ela tem sempre uma lição para todas essas experiências. Por isso é uma palavra viva e eficaz. Aqui em João, capítulo 8, versículo 44, diz assim, ó. Vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira, seja ela proferida por uma criança de 12 anos, por um adulto, por um idoso, é obra de Satanás. Não é isso? É obra do diabo. Agora, vejamos o que está escrito também em João 14, 6. Diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Sim, a verdade.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se aquela menina tivesse dito, eu estou aqui, minha mãe, porque ela já tinha cometido algo errado. Ela estava ali com seus familiares na mesa, almoçando. Ela devia ter dito, minha mãe, eu vou até o sanitário. E assim, tudo bem que ela até não tivesse dito, a mãe não tivesse perto, ela resolveu ir no sanitário, mas ela já errou, ela devia ter avisado para alguém. Mas segundo, na hora que a mãe dela entrou naquele banheiro gritando, Priscila, Priscila, você está aí, você está aí. Ela deveria ter dito, sim, minha mãe, eu estou aqui. A verdade. Então, quanto sofrimento eu livraria, porque a mãe evitaria, porque a mãe saiu e continuou desesperada procurando. E a sorte é que Deus abençoou aquela mãe e ela disse assim, não, vou voltar no sanitário. Talvez foi Deus mesmo que fez ela ter aquela intuição. O Espírito Santo de Deus disse, não, volte ao sanitário que ela está lá. Não é isso? Então ela voltou, e aí quando ela voltou, graças a Deus que a menina saiu. Então ela passou mais ou menos assim uns 3 minutos desesperada, procurando no restaurante, gritando, as pessoas já se mobilizando, não é isso? É verdade. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bem, até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.